Sejam todos bem-vindos em nome de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Senhor Espírito Santo e o amor de Deus seja e esteja com cada uma e com cada um. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Pai, nós estamos aqui reunidas em um mesmo lugar. Nós estamos aqui às 5 da manhã. Por causa do Senhor, por causa da tua palavra. É por causa da tua palavra que estamos aqui. É por causa de quem o Senhor é. Nós estamos aqui por causa do sacrifício de Jesus Cristo lá na cruz. E por meio dele, nós estamos aqui. Por meio dele, nós recebemos o Senhor Espírito Santo, a promessa de descanso, de paz, de vida eterna. A glória nos foi restituída, Rei da Súria. Porque quando pecamos lá, quando nosso pai Adão carnal pecou, a glória de Deus foi destituída de nós. Mas quando Jesus Cristo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, pagou o preço, morreu, derramou seu sangue e ressuscitou ao terceiro dia pelo poder do Senhor, Espírito Santo. A glória da segunda casa tornou-se muito maior que a da primeira, muito maior, porque é muito melhor do que andar com o Senhor no jardim. É o jardim dentro de nós. E o Senhor habitar dentro de nós. Ah, mas que não bastasse o Senhor habitar dentro de nós, a tua presença ser real. O Senhor deu-nos a capa e o Senhor nos revestiu do poder e da glória do unigênito, do primogênito, do nosso Senhor Jesus, porque o Senhor nos deu o direito de sermos filhos e filhas do Senhor. E não somente isso, mas o Senhor nos deu o poder, autoridades, dons, para que o Senhor Deus se manifeste em nós, sobre nós e através de nós, como membros do corpo de Cristo, para manifestar ao mundo a multiforme sabedoria de Deus por meio da sua igreja.
E nós queremos te louvar, te agradecer, te bendizer e dizer que o Senhor é santo. E nós queremos nos render e nos submeter. E se alguma de nós, ou se todas nós não conseguirmos, nós te pedimos, Senhor Espírito Santo, ajuda-nos como igreja do Senhor neste tempo, a nos submetermos, a nos sujeitarmos, a nos rendermos aos teus pés, Senhor Espírito Santo, sermos guiadas, aconselhadas e dirigidas a toda a verdade. E eu te peço neste dia, nesta hora, revela, revela Jesus, manifesta o teu poder, manifesta a tua glória e faz de novo, porque nós te pedimos e por amor da tua palavra, derrama do teu poder no meio da tua igreja e se manifesta no meio da tua igreja de novo, de novo, de novo, de novo. E que não só a tua presença permaneça, mas que a manifestação e a revelação de Jesus Cristo e a glória de Jesus Cristo seja real em nosso meio, para a glória do nome dele, em nome de Jesus Cristo, porque não há poder maior, não há nome tão grande, tão sublime, tão magnífico como o nome de Jesus. Não há, não há, não há. Eu te peço, Senhor, revela Jesus e manifesta-se, Senhor Espírito Santo, no meio da tua igreja de novo, de novo, de novo. Não só aqui, mas em todos os quatro cantos da terra. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Magnifica o teu nome. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém, Jesus. Obrigada, Senhor, pelo privilégio. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de ser testemunha de Jesus Cristo, das tuas obras aqui na terra. Aleluias. Eu comecei guiada pelo Senhor Espírito Santo há algum tempo, perguntar a Ele o motivo de o Senhor Espírito Santo não se manifestar
de forma alguma em determinados lugares onde a sua igreja está reunida. E porque o Senhor Espírito Santo não se manifesta ou não se manifestava, prefiro pensar assim, em altíssimo nível, em grande poder, como aconteceu no Pentecoste e tantas outras vezes que lemos em Atos dos Apóstolos, como aconteceu aqui no Brasil, quando os apóstolos, evangelistas, vieram pregar a Jesus, salvar almas, e onde centenas, dezenas, centenas e depois milhares e depois centenas de milhares foram batizadas, salvas e foram cheias, revestidas do poder, batizadas com fogo e repetidamente, culto após culto, a manifestação da glória de Deus sempre se deu de maneira inefável, inexplicável, sobrenatural, extraordinária. E o Senhor Espírito Santo, ele colocou no meu coração essa busca de compreender o motivo pelo qual ele não tem se manifestado. E se tem se manifestado, porque não tem se manifestado não em alguns lugares, porque que em alguns, e eu posso dizer que na grande maioria dos lugares onde a igreja tem se reunido, porque que o poder dele, porque que a presença dele não se torna real ali, e porque que pessoas não são batizadas com o fogo do seu Espírito Santo, porque que pessoas não são curadas, libertas pelo poder do Senhor. E para a glória do nome do Senhor Jesus, nós vamos trazer aqui um pedacinho, um pouquinho desse mistério que o Senhor tem revelado, tem trazido, porque é a obstinação do meu coração. O desejo do meu coração é que onde existam pessoas que clamam pelo nome de Jesus, que elas sejam cheias do poder do Senhor Espírito Santo. Que elas não fiquem apenas no confessar Jesus, mas que elas venham a conhecer Jesus, a conhecer o amor de Deus e experimentar a boa e agradável vontade do Senhor. E que elas também possam desfrutar das manifestações por causa das grandiosas revelações da palavra de Jesus. Havendo cura, havendo libertações, havendo milagres, havendo gozo, regozijo, havendo embriaguez, havendo todos os sinais possíveis e imagináveis e biblicamente estabelecidos. Porque eu bem sei, que somente a revelação de Jesus, carregado e carregada do poder de quem Ele é, do Senhor Espírito Santo, pode libertar e pode transformar radicalmente, extraordinariamente,
a vida de qualquer pessoa. E por eu haver experimentado, e por eu ainda experimentar as gloriosas revelações, e eu sei que tem mais e que ainda eu não vi nada, que ainda não experimentei nada. Mas eu sou grata ao meu Senhor por tudo aquilo que Ele já tem revelado e se manifestado na minha vida. Porque não me falta nada, mas eu sei que tem mais. Porque esse poder é onipotente, ele é pleno, ele é completo. E por isso o Senhor, ele disse: a minha igreja não me conhece. A minha igreja não me conhece. A minha igreja está dividida em relação a quem eu sou. A minha igreja não tem plena consciência da verdade por causa de tanto engano, por causa de tantas mentiras repetidas ao longo de gerações. A igreja dividiu a Deus em três. A igreja dividiu o Deus Todo-Poderoso em três partes, ou em três pessoas, como muitos dizem. A ponta não, a raiz da ausência da manifestação e da baixa manifestação se dá porque o meu povo não me conhece. E o Senhor disse: não estou falando de profundidade, estou falando do básico, quem eu sou. E a primeira pergunta é: que mentira é essa? Que engano é esse? Que tem assolado a igreja. E eu fui assolada por esse engano também. Porque eu tentava entender a Deus através da seguinte frase: Deus Trino, Deus Trindade, a Divina Trindade. E eu não estou falando de ouvir ensinamentos ou ouvir pequenos trechos de frases como essas em, em religiões que não professam Jesus plenamente. Eu estou falando de estar dentro, no meio do povo cristão, pentecostal. E essa palavra que foi disseminada e é disseminada em frases e mais frases. Deus é três. Deus é três. Deus é três. E o Senhor Espírito Santo, isso fere o coração do Senhor. A pergunta é: quem é o Senhor Espírito Santo? O tema dessa ministração é o Senhor Espírito Santo, quem ele é. O Senhor Espírito Santo foi nos dado
enviado por Deus por causa de Jesus Cristo. Mas quem é? Quem é? Nós aqui não estamos falando do que ele faz, qual é o propósito dele, não, mas quem ele é. E o Senhor Espírito Santo, quando ele começou a ministrar essa revelação, ele disse, filha, quem eu sou para você? E essa mesma pergunta o Senhor Espírito Santo faz agora, nessa hora. Quem o Senhor Espírito Santo é para você? Antigamente, e para a maioria dos cristãos protestantes, o Senhor Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Quem nunca ouviu essa frase ou quem ouviu demais essa frase? O Senhor Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Agora me dê um versículo na Bíblia onde está escrito a palavra Trindade. Você já parou para pensar que não existe a palavra Trindade na Bíblia? Mas qual é a palavra na Bíblia, nas Escrituras, que fala sobre quem é o Senhor Espírito Santo? A unidade. A unidade. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender, antes mesmo de compreendermos quem é o Senhor Espírito Santo. Risque, se você puder. Ontem eu fiquei tão irada. O Senhor Espírito Santo, ele me deu tanto temor. Onde eu vejo escrito a palavra Trindade, eu risco ela assim, ó, para rasgar a folha. Onde você alguma vez escreveu na sua Bíblia a palavra Trindade, você vai riscar. E se você não escreveu, se você não, você vai escrever a palavra Trindade, você vai riscar para que a sua mente, para que o seu olhar, para que o seu intelecto, para que a sua alma entenda que isso está sendo riscado da sua mente, do seu espírito, do seu coração. Não existe Trindade. E não existe a terceira pessoa da Trindade. Não existe essa história de Trindade. Porque Satanás ele trouxe essas palavras que parecem tão espirituais, tão bíblicas, com um propósito tenebroso de dividir a identidade de Deus, dividir o eu sou de Deus. O eu sou de Deus. Leiciane, mas você está falando de palavras que não existem na Bíblia? Mas a palavra identidade também não está na Bíblia. Só que a identidade não é falada para definir quem é Deus. E como essa palavra não é usada para definir quem é Deus, e essa palavra tem um papel, e o conceito e o propósito dela tem um papel de, na verdade, estabelecer quem é verdadeiramente Deus. Então, o problema não está na palavra, não está na Bíblia. O problema está no propósito pelo qual essa palavra é usada como se fosse bíblica, mas para destruir a verdade, que é a própria palavra.
A palavra trindade foi inserida no meio evangélico, no meio cristão, no meio protestante, para destruir o senhorio, o todo-poderoso, o magnífico Senhor Espírito Santo. Para dizer, olha, o primeiro é Deus, o segundo é Jesus, toda autoridade. Terceiro é o Senhor, é o Espírito Santo, é a terceira pessoa. Isso aqui não é nada, não. Dá glória a Jesus. Espírito Santo não é nada, não. Preocupa com isso, não. Você tem que preocupar com Jesus, tem que glorificar Jesus. E aí, mal a igreja sabe que a gente não vai entrar nisso. Qual é o propósito elementar, essencial do Senhor Espírito Santo? Que é exatamente dar testemunho de Jesus Cristo. Glorificar a Jesus Cristo. Gleiciane, mas você falando assim, me dá a impressão ainda que existe a Trindade. Porque você está falando o Senhor Espírito Santo e que ele glorifica o Senhor Jesus. A palavra de Deus é muito clara em nos dizer que o meu povo perece por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Mas vamos lá. Para compreender, pelo menos inicialmente, viu? Mas inicialmente, basicamente, você vai sair daqui com base, clareza de quem o Senhor Espírito Santo é, de quem Deus é e de quem Jesus é. É claro que eu preciso falar que receber essas profundas revelações no seu espírito, e eu sei que você receberá em plenitude e completude, porque eu profetizo. E porque o Senhor Espírito Santo está dizendo que você vai receber. Porque o desejo do Senhor é que ele seja plenamente conhecido de você. Esse é o desejo dele. O Senhor, ele não quer se esconder, porque na verdade, aquilo que estava oculto foi na verdade manifestado. Foi na verdade revelado. O primeiro versículo está em João capítulo 1. E a primeira pergunta para você é: vamos deixar um pouco, por alguns instantes, quem é o Senhor Espírito Santo? E diga, responda, quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? Quem é Deus? E eu não vou dizer quem é Deus para você, porque quem é Deus para mim, quem é Deus para o indiano, quem é. Não, quem é Deus segundo isso aqui, ó. Quem é Deus? Olha aqui. Quem é Deus? Segundo a Escritura, quem é Deus? Quem é Deus? Eu não estou falando de Jesus, eu não estou falando do Senhor Espírito Santo, né? Só para você entender, eu não estou usando nomes que foram usados e trazidos ao longo das Escrituras. Mas vamos para o primeiro nome, que aparece lá em Gênesis capítulo 1. E disse Deus. E disse Deus. Quem é Deus? João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 3. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus, e a palavra
era Deus. Agora eu pergunto de novo: quem é Deus? No princípio, Deus se manifestou. Anotem essa palavra. No princípio, Deus se manifestou a toda a humanidade por meio do Logos, a palavra Logos. O que é Logos? A palavra escrita. Está escrito. Logos, Logos. Está escrito. Está escrito em Deuteronômio, está escrito em Êxodo, está escrito em Gênesis, está escrito. Quando alguém diz assim, está escrito na palavra, ó, é redundante, mas é assim. Está escrito que isso, isso e isso. O que essa pessoa está dizendo? Deus, isso. Deus se declarando, se manifestando como Deus por meio da palavra. Porque Deus, depois que o homem peca, a glória dele é destituída, o homem não tem mais relacionamento com Deus, o homem não pode conhecer a Deus, ele não pode ver a manifestação espiritualmente falando de quem Deus é. E ao longo da história da humanidade, até que Jesus Cristo viesse, Deus somente se revelou para profetas, reis e sacerdotes, de uma maneira bem limitada, salvo Moisés, Elias e depois Jesus. E tantos outros também profetas que tiveram profundidade em conhecer a Deus. Mas todos, de maneira geral, não tinham conhecimento de Deus. A pergunta é: quem é Deus no princípio? Deus, ele é a palavra. Ele é as escrituras. Esse é o primeiro ponto. Só que, vamos continuar o versículo. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Versículo 4. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. No princípio era a palavra. Algumas versões diz, no princípio era o verbo. E outras diz, e o verbo se fez carne e habitou entre... Deixa eu pegar essa versão aqui. Versículo 28. Aqui. Aqui. Versículo 18, João
capítulo 1, versículo 18, diz assim: Nenhum homem viu a Deus em qualquer tempo. O Filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. Segunda coisa agora. Quem Jesus é. Quem Jesus é. Eu lembro que há uns 2 anos, acredito, apareceu uma determinada pessoa de uma determinada religião na casa da minha sogra. E essas pessoas não creem que Jesus Cristo é Deus e que veio em carne, que andou na terra, que andou entre nós e que operou maravilhas, sinais e tudo que Jesus fez. E em determinado momento eu disse, aí eu percebi, eu sabendo disso, eu disse, não, ela não, e tal, e eu não vou falar. Eu falei, não, mas Jesus é Deus. E, a pessoa olhou para mim assim, e ela pegou os folhetinhos dela e saiu. Porque eu disse algo que para ela não é verdade. E falando quem é Jesus? Jesus é, aí, Jesus é o Filho de Deus enviado aqui na Terra. Mas vamos para a revelação completa? Quem é Jesus, senão Deus? Que foi enviado pelo Pai. Quem é o Pai? Deus. Veja que nós estamos explicando não para dividir, não para separar, mas para ter o entendimento do todo, que é o todo, um todo. Anota assim: existe um Deus que é um todo. Por que que é todo? Porque para explicar Deus é tão difícil que Deus precisou criar formas didáticas ao longo das Escrituras. Claro que não é algo racionalmente decifrável, identificável. Mas mesmo assim Deus o fez. Então Deus amou o mundo e deu o seu único filho. E o filho, agora presta bem atenção nisso, o filho unigênito, e ele era unigênito até morrer e ressuscitar. Ele era unigênito. Quando ele morreu e ressuscitou, ele tornou-se o primogênito. Por quê? Porque ele nos adotou. Então, ao invés de ele ser o único filho, agora ele é o primogênito e nós somos os demais filhos. Mas o primogênito é ele, o dono de todo o poder, o dono de todas as bênçãos, o dono de todo o reino, de toda a autoridade, de tudo. Ele é o Senhor. Mas nós somos os irmãos mais novos. Porque nós temos, só para entender, a título de ter entendimento, e a Bíblia diz, quando Jesus ressuscitou, ele disse para Maria: vai ter com meus irmãos. Por que que ele disse isso? Porque ele declarou que agora ele não era mais o unigênito, mas o primogênito, aquele que veio primeiro, aquele que manifestou e declarou a Deus primeiro. E aqui no versículo 18 do capítulo 1 diz: o filho unigênito que está no seio do Pai, ele o declarou. O que que é declarar? Declarar o quê? Lembra que Deus é a palavra. Quando Jesus Cristo vem enviado por Deus aqui na terra, Jesus Cristo veio em carne e o nascimento de Jesus
E o cumprimento e o início do ministério, e todo o cumprimento do seu ministério, ele estava declarando quem é Deus. Como assim, Gleiciane? João 14, versículos 9 e 10. Filipe diz assim para Jesus: Mestre, mostra-nos o Pai. Jesus olha para ele e diz: Eis que tenho estado convosco todo esse tempo, e você me pede, mostra-nos o Pai? Se você tem me visto, você tem visto o Pai. Aí Filipe não entendeu nada, nem ninguém. Então Deus, a palavra, as escrituras, Deus era um Deus oculto, um Deus não visível, um Deus que não se manifestava em ser conhecido, ele não era conhecido, ele não era visível. O que era visível lá no Antigo Testamento? Os sinais, os prodígios, as maravilhas. O que era conhecido lá antes de Jesus Cristo morrer e ressuscitar? Deus era conhecido do povo? Não. O que era conhecido do povo? As manifestações. Gleiciane, mas as manifestações é Deus. Elas declaram quem Ele é. Elas confirmam quem Ele é. E elas revelam quem Ele é. Mas Deus é Deus. Deus não é manifestação. Deus não é vento. Deus não é fogo. Lembra de Elias? E vê um vento e Deus não estava no vento. E vê um terremoto, mas Deus não estava no terremoto. E aconteceu tanta coisa e Deus não estava ali. Por quê? Porque Ele é Deus. Aí vê uma brisa suave. Que brisa suave é essa? É uma forma de falar para tentar dar para nós, carne, o entendimento de que Deus é. Abra sua Bíblia. Deus é Espírito. Deus é Espírito. Nós dizemos que Deus, ele, no princípio, era o Verbo, a palavra. Agora eu vou bem devagar. Lá em João capítulo 6, a partir ali do versículo, se eu não me engano, é o 52. Só confirmar. Presta atenção. Diz assim. Olha isso, presta atenção. Versículo 63. João, capítulo 6, versículo 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos digo, que eu vos falo, elas são Espírito. E elas são vida. Peraí. Deus era o Verbo. No princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Então a palavra é Deus. Mas o que é a palavra? É o Espírito. Se Deus era a palavra estava com ele e ele é a palavra, tá, mas o que é a palavra? A palavra é Espírito. Agora, só pegar o versículo aqui.
João capítulo 4, versículo 24. Você entendeu que a palavra é espírito. Agora, quem é Deus? Nós estamos indo e voltando. Quem é Deus? João 4, 24. Deus é um. Peraí. Um espírito. E todas as palavras de Deus são espíritos. Ou seja, as escrituras são espíritos porque elas provêm, elas nasceram, foram geradas do Espírito. Quem é Deus? Um Espírito. E a nota bem grande assim, um Espírito, porque é unidade. Deus é um Espírito. Deus é um Espírito. Rebiastoroniade. Deus é um Espírito. Agora, vamos ler João 14, versículos 9, versículos, a partir do versículo 8. João 14, versículo 8. Disse-lhe Filipe. Ah, versículo 7, tá? João 14, a partir do versículo 7. Se vós me conhecesseis, também conheceríeis a meu Pai. E desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos é suficiente. Disse-lhe Jesus: há tanto tempo que eu estou convosco. Há tanto tempo que eu estou convosco. Quanto tempo tinha que Deus, o Espírito, estava com aqueles discípulos? Mais ou menos 3 anos e meio. Porque aqui Jesus já estava se preparando para ir para a cruz. E Filipe, há tanto tempo que eu estou convosco e ainda não me conheces? Filipe, quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como então tu dizes, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai? E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. O que é o mim? O mim é o filho do homem, é o homem, Jesus. Eu não as digo de mim, ou seja, eu não estou dizendo da minha humanidade como Jesus homem. Mas o Pai, quem é o Pai? Deus, Espírito, que permanece em mim, é quem faz as obras. Agora, você vai para Romanos capítulo 8, versículo 9. Deus é Espírito.
Jesus é Espírito. Mas Jesus, quando ele desce do céu e encarna-se, todos nós que o vimos, todos os nossos antepassados, Pedro, Tiago, João, eles, Deus estava com eles, ou seja, Jesus estava ladeado aqui com eles, lado a lado. Estava no meio deles. E no meio deles acontecia sinais, milagres e todas as obras maravilhosas de Deus. No meio. Quando Jesus está no meio, milagres, sinais e maravilhas, batismo com fogo, poder, cura, tudo acontece. Mas eu tenho uma pergunta que eu fiz para o Senhor Espírito Santo. Por que que então o Felipe não entendeu o que Jesus estava falando? E aí, você vai lá para João capítulo 20 e você vê Maria Madalena, que era íntima de Jesus, que andava com Jesus, que era discípula de Jesus. Depois que ele ressuscitou, ela olhou para ele, mas ela não o reconheceu. Por quê? Por que Maria não reconheceu Jesus? Ah, muitos dizem, porque o corpo dele estava glorificado. O corpo glorificado de Jesus, ele foi glorificado no céu. Então, se ele estava aqui, o que que aconteceu? O que que aconteceu? Que Jesus não pôde ser conhecido de Maria e de tantos outros que o viram e andaram com ele e só o reconheceram quando ele decidiu se manifestar. Por quê? Porque Jesus, agora que ele ressuscitou, aqueles que creem nele, como Maria cria, para que Jesus fosse revelado a ela, era necessário duas coisas. Primeira, Jesus querer se manifestar a ela. Segunda coisa que ela recebeu depois, ela precisava do Senhor Espírito Santo dentro dela e sobre ela, para que ela conhecesse Jesus. Jesus veio em carne. E enquanto Jesus, antes de ele morrer e ressuscitar, antes de Jesus morrer e ressuscitar, Deus continuava sendo para o povo o Deus de Abraão, o Deus dos sinais, das maravilhas. Jesus disse por várias vezes: vocês creem pelos sinais, pelos milagres. Vocês estão comigo. Aí ele diz no, na pregação da montanha, ele diz: bem-aventurados que não viram e creram. O que que é não viram? Não viram com os olhos carnais. Quando Jesus ressuscita, ele passa a se revelar de forma espiritual para todos os seus discípulos.
E Jesus, decide se revelar a alguns deles, a alguns discípulos. Vamos ali, a grande maioria de todos os discípulos, né? Lembra que quando nós estamos falando do discípulo, não resume-se aos 12, ou seja, aos 11, mas a todos os discípulos que andavam e seguiam Jesus. Então, Jesus decide se revelar. Ele quis se revelar. Onde está escrito isso? Agora você vai entender agora, o final. Lucas 10, 22, antes de lermos Romanos. Lucas 10, 22. O fogo do Senhor chega, está esquentando aqui. Lucas 10, 22. Diz assim: Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. E nenhum homem sabe quem é o filho, senão o Pai. Nem quem é o Pai, senão o filho. E aquele a quem o filho o quiser revelar. Romanos 8, capítulo 8, versículo 9. Mas vós não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Deus habita em vós. Ora, se algum homem não tem o Espírito de Cristo, esse não é dele. Peraí, vamos devagar. Nós descobrimos e entendemos, por revelação do Senhor Espírito Santo, quem é Deus. Ele é a palavra e a palavra é Espírito, e Deus é um Espírito. Nós entendemos que Jesus, ele é, aqui na terra, um homem de carne, mas ele era, e eu vou falar no termo era, enquanto ele esteve pisando aqui na terra. Enquanto o homem, ele era Deus. Você é um espírito. Eu sou um espírito. Quem veio sobre Maria foi a sombra do Onipotente. Cobriu ela. E do Espírito Santo foi gerado. Quem? Jesus. Quem é Jesus? E quem ele foi aqui na terra em carne? Filho do homem, Espírito Deus, habitando entre nós. O Espírito de Deus, pela primeira vez, encarnado aqui na terra. Veja, se vós não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Quem é Deus? Espírito. Se algum homem não tem o Espírito de Cristo. Quem é Cristo? O Espírito de Deus. Então, qual que é o mistério? O Deus oculto era a palavra.
Ele é a palavra e ela era oculta. Quando a palavra vem, a promessa vem, essa palavra é declarada. Quando Jesus vem, ele próprio em pessoa, em carne e em manifestações do Espírito, ele continua declarando Jesus. Muitos criam em Jesus por causa dos sinais, das maravilhas e de tudo que ele operava. Aí Jesus em João 14 diz assim: o Pai que permanece em mim é quem faz as obras. Jesus está dizendo, ele é maior do que eu. Jesus não está dizendo que o Espírito Santo é maior do que Jesus. Ele estava dizendo o Espírito Santo, o Senhor Espírito Santo é maior do que essa carne que vocês estão vendo. Maior do que a carne. Vocês conseguem entender que em momento nenhum Jesus está dizendo, aquele que está em mim é maior do que eu, Jesus, mas maior do que eu, porque as pessoas estavam vendo Jesus em carne. Jesus estava ali em carne, mas ele era Deus, só que as pessoas não podiam vê-lo, porque as pessoas não reconheciam Deus. Elas viam apenas os sinais e as manifestações. Então, como que as pessoas poderiam um dia ver Deus, reconhecer Deus, ter a revelação de Deus e também ser instrumento da manifestação de Deus? Jesus precisou morrer para isso acontecer. Jesus precisou experimentar na pele e entender que aquele bando de incrédulos dos nossos antepassados que morreram lá no deserto, que nós não somos melhores que eles. E que ai de mim, ai de vós, se não fosse o Senhor Espírito Santo. Eles não tinham o Senhor Espírito Santo habitando e permanecendo dentro deles. E Jesus Cristo, ele morreu para salvar sua vida da condenação eterna, da morte eterna. Esse é o primeiro ponto. Só que ele morreu e ressuscitou, derramou seu sangue puro para nos dar a promessa. E agora, não somente Jesus, mas eu, você, o Pai veio permanecer em vós, em mim. Ah, mas não, só isso também não dá. Fiquem em Jerusalém, porque além da presença do Senhor Espírito Santo, eu vou dar a vocês também medida de poder. E vocês também serão instrumentos e testemunhas. E através de vocês, eu me manifestarei. E onde vocês estiverem em concordância, Mateus 18, 20, 22, 18, 19, 20. Onde eu estiver, onde duas ou três pessoas estiverem em meu nome e concordarem, a concordância a respeito de quem eu sou, a concordância de que eu sou Deus, eu estarei no meio de vós. E estar no meio de vós significa manifestação de sinais e maravilhas.
Operação, manifestações do Senhor Espírito Santo. Mas espera aí. Como que eu posso ter a revelação de Jesus? Como que eu posso operar como Jesus operou e manifestar o poder de Deus, a glória de Deus como Jesus manifestou? Tem um detalhe, igreja, igreja. João 14 diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente. Quem volta? Não, Gleiciane, Jesus está falando da volta dele, do arrebatamento. Voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar também. E para onde eu vou, vós sabeis o caminho e vós o conheceis. Aí ele diz, versículo 16: e eu orarei ao Pai. Quem ora ao Pai? Quem orará ao Pai? Quem orou ao Pai? Quem? Quem orou ao Pai? O, o Filho do Homem orou. Jesus, ele foi filho do homem na terra e filho de Deus. Eu orarei a quem? A Deus. Eu pedirei a quem? A Deus. Aí ele diz: e eu pedirei ao Pai, e ele vos dará outro consolador, para que ele possa habitar convosco o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não o vê, não o conhece. Mas vós o conheceis, porque ele habita convosco. Quem habita convosco? Jesus ali. O Deus Filho, Jesus Cristo. Porque ele habita convosco e estará em vós. Eu não vos deixarei sem consolo. Eu voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vivereis também. Naquele dia sabereis que eu estou no Pai e vós em mim e eu em vós. O Espírito da verdade. Agora eu vou ler o último versículo. O Espírito Santo está pedindo para eu ler. Lá em João, capítulo 17, versículo 21. A partir do 20. João 17, 20 e 21. Eu oro não somente por estes, mas também por aqueles que pela palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Nós, para que o mundo creia que tu me enviaste, para que eles sejam um em nós. O que é o nós, Gleiciane? Amanhã nós vamos falar do nós. Mas o que fica aqui? Quem é o Senhor Espírito Santo? Responde. Quem é o Senhor Espírito Santo? Eu gosto daquele hino da Cassiane que diz assim: Ele
Deus. Não canto bonito como ela, mas quem é o Senhor Espírito Santo? Ele é Deus. Quem é Jesus? O Espírito de Deus. O Filho. O Filho. Quem é o Senhor Espírito Santo? O Deus que permanece. Por que as pessoas têm dificuldade de entender que o Espírito Santo, que o Senhor Espírito Santo é Deus? Amanhã, se Deus permitir, nós vamos falar e nós vamos entender as 3 mentiras, os 3 enganos a respeito do Senhor Espírito Santo, disseminado nas igrejas, disseminado no meio do povo de Deus. Agora a pergunta é: quem é o Senhor Espírito Santo? Ó, é a unidade de Deus, a plenitude permanente em nós. Só que ele nos concedeu o seu poder para que ele se manifeste no meio de nós, quando ele nos deu o poder sobre nós, no batismo com fogo. Quando ele nos batizou com fogo, ele nos deu o poder. É um poder, não é o poder. Por quê? Porque Deus, ele não tem poder, ele é o poder. E quando o poder dele vem sobre nós, ele é uma medida de quem ele é sobre nós. Quando o Senhor Espírito Santo vem morar e habitar em nós, é ele, o Senhor Espírito Santo, o Deus Espírito que permanece. Gleiciane, por que tem o nome Senhor Espírito Santo, ao invés de falar que Deus habita em mim? Porque Deus quis. E tem um porquê, sim. Mas esses porquês, tem coisas que eu nem posso falar aqui. Por quê? Como tem coisas que nesse momento nós não conseguimos suportar. E o Senhor Espírito Santo me diz que muitas de vocês está com o coração assim acelerado, acelerado, de pensar, meu Deus, mas o Senhor Espírito Santo, ele diz para você: eu sou a resposta para todas as suas perguntas. E o Senhor Espírito Santo me diz nessa hora para que você, todas as perguntas que vierem aí, que você com coragem e ousadia comece a conversar com ele sobre tudo isso que foi dito sobre ele aqui hoje. Mas eu também quero, eu, Gleiciane, quero que você possa também fazer perguntas. Eu quero conhecer também as perguntas que você se fez, que você está se fazendo, que você ainda fará. Porque o Senhor me deu prazer de compreender como a igreja dele estava pensando, como a igreja dele está pensando, para que a igreja dele tenha o pleno conhecimento dele. E o pleno conhecimento dele, somente o Senhor Espírito Santo pode nos dar. Somente o Senhor Espírito Santo pode nos dar. É lindo, mas o Senhor Espírito Santo é o Deus que permanece. E é por meio do Deus que permanece, o Senhor Espírito Santo. É por ele, é nele que nós temos acesso a conhecer Jesus. Quem é Jesus? A verdade. Quem é a verdade? A palavra. Quem é a palavra? É Deus. Quando nós acessamos o Senhor Espírito Santo,
Ele nos guia a toda a verdade, que é Jesus. E quando nós acessamos toda a verdade, que é Jesus, nós conhecemos a Deus, que é o Pai, que é o princípio de todas as coisas. E nós compreendemos que Ele é a unidade. Ele é a unidade. Mas Ele nos deu nomes. E os nomes para Deus são extraordinariamente essenciais e importantes, relevantes. Por quê? Porque se eu uso o nome, é porque eu entendo o propósito do nome que eu estou usando. E amanhã, se Deus permitir, Ele me der graça, nós vamos falar do porquê. Por que o nome Espírito Santo? Por que Jesus? Por que Deus? Você vai entender um pouco melhor. E se Deus me der a graça de conseguir transmitir a palavra, porque eu só sou o instrumento, porque todas as palavras que eu disse até agora, elas são vindas e são o próprio Senhor Espírito Santo. É o próprio Senhor dando as palavras e me direcionando na palavra, para trazendo a revelação de quem é Deus, de quem é Jesus, para entendermos quem é o Senhor Espírito Santo. Eu posso dizer para você que o Senhor Espírito Santo é tudo. Ele é o tudo. O Senhor Espírito Santo, ele é o tudo. E quando eu digo Senhor Espírito Santo, eu estou abraçando a Jesus e eu estou mergulhando em Deus. Porque o Senhor Espírito Santo é tudo. Porque é Ele que me foi dado para permanecer em mim. Ele é tudo, porque Ele é Deus. E esse Deus que é tão poderoso, Ele decidiu permanecer em mim e me deu o poder dele sobre mim e me tornou testemunha dele em todos os confins da terra. E eu me sinto privilegiada para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Amém